Bom dia, turminha do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nossa aula vai ser ainda dentro da apostila, a prof vai trabalhar alguns exercícios com vocês, ainda relacionado ao teorema de Pitágoras, e posteriormente nós vamos trabalhar as relações métricas, né, no triângulo retângulo, que também é um conteúdo muito importante. Eu tenho percebido, pessoal, pouca participação de vocês ali no ClassApp. Tenho percebido que vocês não mandam as dúvidas também. A prof está à disposição de vocês durante a semana, na segunda, terça, quarta e quinta, para sanar as dúvidas, ok? Não tenham vergonha, não tenham medo. A pergunta vem direcionada somente a mim, nenhuma outra pessoa vai ver a pergunta de vocês e eu posso responder sem problema algum, tá bom? É a única forma que eu tenho de saber se realmente vocês estão compreendendo o que a prof está explicando. Eu preciso que vocês participem, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Nós estamos então lá na página 8, eu peço que vocês peguem a apostila de vocês, lá na página 8, apostila 2, ok? E todas as vezes que a prof falar alguma coisa no vídeo, você pausa o vídeo, você anota o que a prof está falando, porque é muito importante fazer as anotações, como se fosse na aula normal, tá bom? Na aula normal, presencial, o aluno sempre tem que fazer anotação daquilo que a professora está falando, porque nem sempre, pessoal, a apostila, ela traz todos os conceitos que foram vistos nos anos anteriores. Então, é bom sempre fazer anotação, tá bom? Então, olha só. Lá na página 8, então, exercício 6, ele diz o seguinte: analise cada uma das afirmações e assinale V para verdadeira ou F para falsa. Se um dos catetos de um triângulo retângulo mede 100 centímetros e a hipotenusa mede 250 centímetros, então o outro cateto mede 150 centímetros. Então, aí é a aplicação do teorema de Pitágoras, tá? Então, olha só, ele diz que a hipotenusa, ela mede 250. Então, se nós pegarmos 250 e elevarmos ao quadrado, vai dar o número 62.500. Ok? Então, nós já temos que essa medida tem que ser igual à soma da medida dos catetos, né? Elevados ao quadrado. Se nós pegarmos lá, por exemplo, o número 150 e elevarmos ao quadrado, vai dar 22.500. E se nós pegarmos 100 e elevarmos ao quadrado, vai dar 10.000. Se nós somarmos, então, 10.000 mais 22.500, vai dar 32.500, que é diferente, né, de 62.500. Então, por isso que ela é falsa. Então, a propriedade aqui, ó, né, o teorema não é válido aqui para essa afirmação aqui da letra A, ok? Para a letra B, se a soma dos quadrados das medidas dos catetos de um triângulo retângulo é igual a 100, sua hipotenusa mede 10. Então, ó, nós já temos que a soma das medidas dos catetos elevado ao quadrado é 100. Então, a hipotenusa também tem que dar 100. Olha só, 10 elevado ao quadrado é 10 vezes 10, que é igual a 100. 100 é igual a 100, portanto, o teorema é válido aqui para a letra B, ok? Na questão de número 7, diz assim, ó, usando o teorema de Pitágoras, podemos determinar a medida da diagonal de um quadrado qualquer. Puxa, diagonal de um quadrado qualquer. Então, o que nós vamos fazer nesse exercício? Nós iremos calcular a formulazinha da diagonal de um quadrado. E como que nós fazemos para calcular essa fórmula? Aqui, na realidade, a prof vai fazer a demonstração da fórmula, tá? Para vocês. Mas essa fórmula é bom vocês memorizarem ela na cabeça, porque lá na frente, quando vocês forem, por exemplo, fazer um vestibular, ou de repente fazer um Enem, é bom lembrar da fórmula. Então, no nono ano nós aprendemos da onde que a fórmula surge, mas só que nós vamos usar ela lá na frente, né? Não precisa fazer toda vez que for usar, fazer aí a demonstração. É só memorizar ela e usar ela e saber da onde que ela veio, tá bom? Então, olha só. Nós temos que aqui, ó, o lado AB, o lado BC, o lado CD e o lado DA são as medidas correspondentes aos segmentos de reta que formam esse quadrado, ok? E nós temos que esta medida aqui, ó, BD, é chamada de diagonal. Nós chamamos aqui de Dzinho. Puxa, mas o que é diagonal mesmo, professora? Então, a diagonal ela tem um conceito matemático bem importante, que nós vimos já no ano passado, na parte de geometria. Então, a diagonal é um segmento de reta que ela une dois vértices não consecutivos. Então, olha só, quando eu vou unir aqui o A com o B, eu vou formar o lado AB.
né? Então, se eu, por exemplo, tivesse unido A com C, eu teria traçado a diagonal AC. Nesse caso aqui, ó, o segmento B com o segmento A forma o lado BA, ou AB. O vértice B com o vértice C vai formar o lado BC. O vértice C com o vértice D vai formar CD ou DC. E se eu unir o D com o B, eu vou formar diagonal. O quadrado tem duas diagonais. Aqui nós traçamos uma para fazer a demonstração da fórmula, mas ele tem duas diagonais, ok? Então, traçando essa diagonal aqui, ó, nós temos esse triângulo retângulo aqui e nós temos esse triângulo retângulo aqui, tá bom? Uma diagonal do quadrado o divide em dois triângulos retângulos congruentes, então eles têm a mesma medida. Então, usando o teorema de Pitágoras, nós vamos mostrar de onde que surgiu a fórmula, tá? Então, olha só, esse aqui é a hipotenusa, então vamos pegar o Dzinho e elevar ao quadrado, e os lados que nós chamamos de L, nós vamos somar. L ao quadrado mais L ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar diagonal ao quadrado igual a 2L ao quadrado. O expoente 2 se transforma em raiz, e nós podemos cortar aqui, ó, esse índice aqui com esse 2 aqui. Quando nós cortamos, o L sai para fora, então vai ficar L raiz de 2, tá bom? Tranquilo, né, pessoal? Então, vamos dar sequência aqui, ó, na letra B. Calcule a medida de cada diagonal de um quadrado cujos lados medem 8. Use a aproximação. Então, olha só, aqui ele deu para nós que o valor da raiz quadrada de 2 aproximado é 1,41. De fato, realmente é 1,41 aproximadamente, né? Mas é um número irracional, nós sabemos que é uma dízima não periódica. Então, por isso que ele aproximou para nós. Então, nós temos que a formulazinha da diagonal é igual ao lado raiz de 2. No lugar da medida do lado, nós vamos colocar 8, então 8 raiz de 2. Aí, se eu quero saber bem certinho a medida, eu substituo a raiz de 2 pela aproximação, que é 1,41, multiplico por 8 e tenho que vai dar 11,28 centímetros. Tranquilo, pessoal? Eu acho interessante, pessoal, vocês anotarem aqui, ó, no exercício, ou fazerem uma setinha nesse aqui, ó, faz uma setinha aqui. E nesta setinha, pessoal, nesta setinha que você vai escrever aqui, você vai colocar, ok? Você vai colocar a formulazinha da diagonal, ok? É muito importante escrever a formulazinha da diagonal, né? Então, nós vamos colocar aqui a formulazinha da diagonal, aqui, ó. Fórmula para se calcular a diagonal de um quadrado. Aí, você escreve aqui, ó, faz um quadradinho aqui e escreve aqui dentro. Fórmula para calcular a diagonal de um quadrado. Beleza, pessoal? Então, vamos dar sequência aqui, ó. Nós temos aqui esse do triângulo, a prof vai mostrar depois para vocês, tá bom? Que esse aqui é uma demonstração um pouquinho mais demoradinha, beleza? E aqui, ó, pessoal, nós vamos trabalhar um outro exercíciozinho, tá? Esse aqui está lá na página 9, o exercício de número 9, tá bom? Então, olha só. Calcule as medidas das diagonais, Dzinho e Dzão, indicadas no paralelepípedo retângulo representado na figura. Então, ó, nós temos aqui um quadrado. Vocês estão vendo um quadrado aqui, ó? Tem um quadrado aqui, certo? E esse quadrado aqui, ó, ele divide aqui, ó, em dois triângulos. Nesse triângulo aqui e nesse outro aqui. Então, essa aqui é a diagonal do quadrado da base aqui, ok? E nós temos aqui, ó, daqui até aqui, uma outra diagonal. Só que essa diagonal aqui é a diagonal do paralelepípedo. Essa daqui é a diagonal do quadrado. Por isso que Dzinho e Dzão, para não confundir as diagonais. Então, a diagonal do quadrado chamamos de Dzinho. E a diagonal do paralelepípedo, que também uniu dois vértices não consecutivos, é Dzão. O que vocês percebem aqui nesse desenho aqui, ó, é que formou um triângulo retângulo aqui em amarelo. Aqui nós temos 90 graus. Nesse caso, o Dzão aqui é a nossa hipotenusa, ok? É essa percepção que eu quero que vocês tenham aí na hora de fazer o exercício, tá bom? Então, olha só. No triângulo retângulo MNP, então, nós formamos aqui um triângulo retângulo, ó. MNP, ok? Nós temos um triângulo retângulo aqui. Nós vamos calcular, então, a medida do Dzinho primeiro, tá bom? Porque ele quer que calcule tanto o Dzinho quanto o Dzão. Então, vamos trabalhar com esse que está em verde aqui, ó. Esse triângulo retângulo aqui. Então, nós temos que o Dzinho aqui é a nossa hipotenusa, que é um pouquinho difícil de visualizar, mas esse aqui é a nossa hipotenusa, tá? Nós temos que 8 aqui é a medida de um cateto e nós temos que 6 é a medida do outro cateto, ok?
Então, vamos lá. Aqui, ó, é o ângulo de 90 graus, tá? Para quem não está conseguindo perceber, mas ele tá bem aqui, tá bom? Então, vamos lá. 8 ao quadrado, 64. 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que dá 36. Isso aqui deu 100. Raiz quadrada de 100 é 10. Então, nós temos que esta medida aqui vale 10. O Dzinho vale 10, ok? Agora, nós vamos olhar para o triângulo retângulo formado pelos vértices PQN. P, Q, N, ok? Então, nós temos que a hipotenusa é o Dzão, nós temos que aqui vale 10, e nós temos que aqui, ó, essa altura aqui, ela vale 5, porque é a mesma medida que está aqui, ó. 5, 5, é igual, ok? Então, nós vamos calcular, ó. O Dzão elevado ao quadrado é igual a 5 elevado ao quadrado, igual a 10 elevado ao quadrado. Então, 10 elevado ao quadrado é 100, 5 ao quadrado é 25. Vai dar 125. Transformando 2 aqui em raiz, né? Nós temos que o Dzão é raiz quadrada de 125, ok? Então, podemos escrever que 125 também é 25 vezes 5. É uma forma também de calcular, né? A raiz quadrada. E aí, nós temos que a raiz de 25 é 5, então cai para fora. 5 raiz de 5. É uma forma de fatorar mais facilmente, né? Mas se vocês não quiserem fazer assim, né? Pode também escrever o númerozinho ali, 125, e fatorar ele e encontrar o mesmo resultado. Ok, pessoal? Peço que vocês copiem essas resoluções aí na apostila de vocês. É muito importante vocês enviarem as dúvidas, como eu já falei anteriormente, tá bom? Até mais, pessoal!